Olá, eu sou a Rafaela Padilha e estamos de volta com mais uma edição do podcast Elas por Elas, o podcast que dá vez e voz às mulheres petistas de Mato Grosso. E hoje nós vamos conversar com uma professora, sindicalista, mãe e que é pré-candidata que pleiteia aí a segunda vaga para o Senado ao lado do Pedro Tax. Guelda Andrade, seja bem-vinda, Guelda. Obrigada, Rafa. E muito bom estar aqui e dialogar um pouco com as mulheres, dialogar com você, né, fazer esse bate-papo bem tranquilo. Acho que isso é um momento ímpar e é simbólico para nós mulheres estarmos nesses espaços dialogando e construindo e fortalecendo nossos espaços de poder. Nós precisamos ocupar o poder, né? Com Com certeza. urgência. E assim, isso é conquista, né? Exato. Guelda, quem é, além dos cargos todos que você ocupa, quem é Guelda Andrade? Bom, eu sou mãe de 4 meninas. Acho que primeiro de tudo, assim, minha maior realização foi ser mãe, educadora, acho que militante sindical, que foi um espaço onde eu conquistei toda a minha formação política, foi onde eu aprendi, de fato, fazer política. E eu acho que também ter esse lugar no mundo como mulher e construir outros espaços de poder e construir também, eu acho que tem uma coisa, Rafa, que é muito importante, que é assim, de onde a gente está e todo o movimento que a gente faz é de se tornar de referência para outras mulheres e para outras meninas, né? E as minhas filhas me veem muito nesse lugar, de ser uma referência para elas. Então, acho que isso fortalece e dá fôlego para a gente continuar essa caminhada dia após dia. E eu costumo dizer assim, que é uma coisa que eu digo sempre, que eu falo, olha, às vezes a militância é cansativa, é desafiadora, mas é um compromisso que eu tenho com aquelas que já se foram, para que eu estivesse aqui nesse lugar, e com aquelas gerações que ainda virão, para que a gente pense e consiga ter uma sociedade um pouco mais humana, mais justa, para as próximas mulheres que virão pela frente, nas novas gerações. Conta um pouco da sua história pra gente, como é que começou a sua história? Você não é professora, você é técnica da educação, né? Sim, eu sou técnica administrativa educacional de concurso, mas a minha formação é de professora. Eu fiz lá meu ensino médio, eu fiz magistério, né, aquele antigo magistério. Depois eu fiz o curso de letras, fiz a minha formação, minha especialização em gestão escolar. Foi num período que eu estava na direção da escola, São José, lá em Ponce Lacerda ainda. Depois eu fiz o mestrado em educação, né? Então, acho que isso me deu também um acúmulo e eu pude atuar em diferentes espaços, inclusive no centro de formação, né, o Cefapros, né, que hoje não existe mais, que o Mauro Mendes conseguiu destruir, mas era um espaço riquíssimo de formação continuada dos profissionais da educação. Você costuma dizer que você é do chão da escola, né? Que você conhece de Exatamente. perto todos os problemas da educação de Mato Grosso. Todo esse tempo, desde a sua formação, quais os avanços que você vê na educação pública da rede estadual de ensino, desde a sua formação até agora? E qual também foi o desmonte que essa mesma educação sofreu? Veja bem, nós tivemos, quando eu cheguei na educação, que eu sou do concurso de 2000, a gente estava num momento, iniciando o projeto de ciclo de formação humana, que foi tão condenado pelo Estado, que foi tão condenado pelo, então, deputado Wilson Santos, que fez todo o movimento na época para romper, né, e finalizar, porque ele dizia que o ciclo de formação aprovava os meninos sem saber e tal, era uma aprovação automática, e não era bem assim. Só tinha essa visão quem não sabia e não entendia como funcionava o ciclo de formação humana, né? Então, o ciclo de formação humana, e ele tinha esse nome justamente porque acompanhava o ritmo de formação da criança, né? Então, dentro do ciclo, ele tinha 3 fases. Dentro dessas 3 fases, ele tinha essa possibilidade porque tem a maturidade intelectual da criança. Então, você respeitava o tempo. Um exemplo muito simples assim que eu gosto de citar é, por exemplo, nós duas. Se a gente sair daqui correndo, daqui, vamos ver um lugar mais próximo, daqui na rodoviária, nós duas vamos chegar em ritmos diferentes, mas nós vamos chegar. Então, não tem necessidade de, no espaço da escola, a gente ter essa disputa acirrada de quem vai chegar primeiro, quem é o melhor de português e matemática. O importante é que todos cheguem, mas cada um tem um ritmo, uma maturidade intelectual diferente, porque nós somos seres humanos diversos. Nós não somos iguais, né? Então, nós vivemos um momento muito rico naquela época. Agora, na atual gestão Mauro Mendes, nós vivenciamos
é uma truculência, um autoritarismo e um desmonte total da educação pública. Tá? É assim, uma desconstrução, um desvalor. É um governo que, além de desmontar toda a estrutura, ele ousa dizer que nós saímos, né, da 21ª para para a 8ª. oitava. Isso é uma furada, isso não existe, entendeu? O período da pandemia, que como nós tivemos a pandemia, foi necessário fazer uma aprovação para não prejudicar nenhum dos estudantes, eles perceberam que ali estava o pulo do gato, e aí eles continuaram com essa aprovação automática. Né? Eles sim aprovam os estudantes sem frequentar aula, sem passar por nenhum tipo de avaliação, sem nenhum aprendizado. Né? E aí vende essa imagem, tudo isso por conta do IDEB, para a escola receber mais recurso, ter mais condição. E aí estruturamos a escola com Chromebooks, televisões, mas a gente não vê reforma total das escolas. Pelo contrário, as escolas que estavam no processo de reforma estão aí travado, tem escola caindo, tem escola pegando fogo, né? Não valorizou os profissionais da educação, acabou com a Lei 510, que é a dobra do poder de compra do Estado de Mato Grosso, que foi um grande avanço naquela época, que nem tinha sido discutido e aprovado isso no Plano Nacional de Educação, que era a equiparação salarial da educação com as demais carreiras. Aqui no Mato Grosso a gente já tinha conseguido aprovar, então era um grande avanço que a gente tinha conseguido. Ele tornou sem efeito, tornou nula a lei, cancelou não paga RGA, taxou os aposentados em 14%, né? E assim, é um momento em que a pessoa contribuiu a vida inteira, às vezes vai lidar com saúde, ou mesmo que ela quer pegar o salário, investir no lazer, viajar, enfim. É um momento que ela tem de tranquilidade, né? De viver e gozar. Que ela teria, né? Que ela teria, exatamente. E aí ele confisca 14% dos salários, né? Então foi uma violência, né? Um movimento que o Mauro Mendes foi um governo extremamente truculento e autoritário, abusivo. Mas ele fez reforma em algumas escolas e, posteriormente, ele foi lá e colocou a militarização. Fez com que essas unidades fossem militarizadas, né? Isso foi um verdadeiro absurdo. Mato Grosso passou de 11 para 269 escolas militares. Ele está fazendo com que o filho do pobre obedeça, né? Que o filho seja obediente. Porque a única função delas, a equipe pedagógica das escolas cívico-militares é a mesma. A única coisa que muda é a questão da administração e do controle, da rigidez no controle. Como que você avalia a militarização, as escolas cívico-militares? Esse crescimento absurdo no Estado. Então, nós temos... ele tem um projeto para até esse ano de 2026, né? Era chegar a 206 escolas militarizadas. E isso, considerando os valores de investimento feito nessas escolas, chega a mais de 150 milhões de reais, porque ele paga esses oficiais da reserva com recurso da educação. Mas ele não é capaz de valorizar, de pagar o piso salarial, porque a lei do piso diz que o piso é para uma jornada de até 40 horas. Mas não diz que é para a jornada de 40 horas, né? Mas é legal tirar dinheiro da educação para pagar servidor militar reformado? Primeiro que eles falam que é um trabalho voluntário. Que voluntariado é esse que a pessoa recebe um salário? Né? Voluntarismo, eu sei que voluntariado é a partir do momento que eu faço um trabalho, eu não tenho nenhum retorno financeiro, né? E não é bem isso que acontece no espaço da escola. Então, assim, primeiro, que a escola cívico-militar, ela expurga tudo aquilo que é diferente de um padrão, de um estereótipo, de dentro dela. Que são os negros, porque o padrão que ele exige é de cabelo curtinho. Então, se aquele estudante ele tem um apego no cabelo e o cabelo afro... Black Power? Exatamente. Ele não... Então, assim, as meninas não se encaixam naquele padrão que eles apontam, né, naquela rigidez que eles apontam no espaço da escola para frequentar a escola com uniforme, calçado. Então as meninas têm que ir a saia para baixo do joelho, né, o coque, não pode usar brinco, não pode pintar unha, não pode isso. Então se os meninos tiverem tatuagem, tem que cobrir o corpo, se usa brinco tem que retirar, se tem o cabelo black tem que cortar. Então ele tira, sem contar na diversidade sexual, que daí esses meninos não se enquadram naquele perfil. E aí você expurga quem mais precisa do espaço da educação pública. E aí lembrar que nós estamos falando de educação pública e gratuita. Não é qualquer educação pública, porque a particular também é pública, porque todos têm acesso.
mas nós estamos falando da educação pública e gratuita, que é paga com recurso do Fundeb, que o Estado limita, que o Estado ele seleciona de forma indireta quais são os estudantes que precisam estar naquela escola, né? Então, isso é totalmente ilegal e imoral. E não é por aí. Então, esse discurso de vai acabar com a violência, que vai... Olha, nós da educação queremos muita parceria da segurança pública, queremos parceria dos psicólogos, eles são fundamentais, mas cada um no seu lugar. A segurança pública lá Do lado de fora do da lado escola. de fora da escola, os psicólogos lá na saúde, e aí a gente precisa dessa parceria para quando a gente precisar, a gente acionar a segurança pública, a gente acionar a saúde pública, o psicólogo, né, encaminhar o estudante para aquele atendimento. Agora, uma coisa que precisa entender, Rafa, é que a escola, ela não está... não é um mundo, um corpo estranho. A escola é uma sociedade micro, que está localizada nessa sociedade macro. Então, tudo aquilo que tem aqui fora vai ter dentro da escola em menor proporção. É um reflexo da sociedade. É um reflexo da sociedade. Então, o que o governo do Estado precisa fazer? Investir na segurança pública. A partir do momento que ele investir, de fato, na segurança pública, no serviço de inteligência, e essa violência acabar aqui fora, reduzir aqui fora, automaticamente ela vai ser reduzida dentro do espaço da escola. Então, não é militarizando a escola, não é colocando guarda armada, não é trocar a gestão da escola por policiais que vai resolver o problema, entendeu? Mas isso é mascaramento do problema, isso é vender uma imagem para a sociedade enganosa. Mas a sociedade comprou essa imagem, né, Guelda? A sociedade Exatamente. aprova a criação de escolas cívico-militares. Então, mas depende muito da forma que essa comunicação foi feita. Nós já temos históricos de 19 escolas desmilitarizadas. E é isso que nós vamos fazer. Desmilitarizar a escola, devolver autonomia aos professores, porque os professores têm que ter liberdade de cátedra. Exatamente. O espaço da escola, por exemplo, eu passei 4 anos no curso de letras estudando para me aprender a ser professora. Né? Eu passei mais 1 ano e meio, 2 anos no mestrado, mais 1 ano e meio no meu curso de especialização, me preparando para atuar no espaço da escola. O policial passou o tempo de formação dele se preparando para pegar bandido, para fazer um trabalho de investigação. E isso ele faz lá fora, lá na rua, lá na sociedade, não é dentro do espaço da escola. Quem foi preparado para estar no chão da escola foram os profissionais da educação. E isso está causando um outro efeito colateral, que é, assim, as escolas que são militarizadas ou que são cívico-militar, elas não têm ensino noturno, EJA. Ou seja, pessoas jovens e adultos que não conseguiram ser educados no ciclo correto, na idade correta, estão sem onde estudar. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. A minha filha conseguiu um emprego e ela tem que ser remanejada. Ela não vai poder mais estudar no horário dela. E nós estamos com dificuldade em achar escola noturna. Porque pouquíssimas escolas noturnas, quase todas que foram militarizadas, foram cívico-militares, não oferecem mais ensino de EJA. Como é que o professor enxerga isso? Olha só. Esse avanço militar dentro do terreno que é deles. Veja bem, aí tem um problema desse formato que foi implantado, que é a escola militar, porque ela tem um monte de problemas, inclusive esse é um desses, que não atende a demanda do período noturno. E o outro problema é que o governo Mauro Mendes, ele não faz questão de implantar a educação de jovens e adultos no estado de Mato Grosso, porque o objetivo dele é garantir os índices. Eu faço parte, estou licenciada agora para o período da campanha, para a pré-campanha, mas enquanto representa a CNTE no Comitê de Educação de Jovens e Adultos. Então, nesse grupo de trabalho, a gente construiu uma política nacional de educação de jovens e adultos. Mas Mato Grosso é um dos estados que não absorveu essa política. De que forma que ela interfere nos índices? Só para a gente entender. Porque o que acontece? Quando você pega, por exemplo, você pode ter uma turma de... Vamos colocar lá 30 estudantes. Aí você coloca todos esses 30 estudantes no mesmo nível. Aí você aplica uma prova, ou pelo menos próximo do mesmo nível. Você aplica uma prova, todo mundo, uma avaliação, né? Aí você vai atingir uma média. Mas quando eu chego, por A média exemplo, de Mato Grosso acho que é 4,2. Isso. Não, mas vamos dizer grosso modo, você atinge a média necessária, né? Você chega num padrão ali, numa média que você não fica no prejuízo. Mas quando você, na educação de jovens e adultos,
qualquer hora chega... porque ela é para atender aquelas pessoas, a educação de jovens e adultos foi pensada, é uma política nacional para atender aqueles e aquelas que não tiveram oportunidade de estudar na idade, entre aspas, correta. Né? Por algum motivo, ou ficou doente, ou precisou trabalhar, ou de repente ele tinha alguma limitação, a escola não conseguiu atender, ele desistiu, enfim, N, né, motivos aí que possa ter acontecido na vida dessa pessoa. Então, quando ela chega, e aí ela está ali no período de alfabetização, ela não está no mesmo nível dos outros, se aparece uma avaliação, ela não vai conseguir atingir o índice. Entendeu? E como a escola de EJA não é um estudante que chega ali fora do tempo, é um trânsito que eles têm, o que acontece? Aquela escola pode fazer esse índice cair, entendeu? Que absurdo, Exatamente, é o processo de exclusão. É a mascaração da mascaração. E aí, assim, nós estamos num país que a gente está lutando contra o analfabetismo. Então, quanto mais escolas de EJA você tem, mais você trazer essa população para dentro do espaço da escola, para você romper e fazer, ler, escrever e tal, levar a formação para essas pessoas. E a gente não pode esquecer, Rafa, que a soberania de um povo perpassa o processo educacional. Todas as nações que atingiram essa soberania, que chegaram no estágio, foi porque eles investiram pesado na formação do seu povo. Mas talvez seja isso que a extrema-direita não quer. Exatamente. Não quer pobre pensando, pobre crítico. Né? Eu sempre falo. Porque senão o trabalhador vai cobrar direitos. Exato. Eu tenho uma filha... É assim que funciona. De 17 anos, vai estar fazendo 18, um de 20 e um de 27. Eu sempre falo para eles, vocês já perceberam? Vocês nunca vão ver filho de rico em escola militar. O filho de rico tem ensino de educação, até do método de Paulo Freire, tem vários métodos que fazem eles serem seres críticos, pensarem. E aí eles falam, não, o filho do trabalhador vai estudar numa escola militar. Ele vai aprender a obedecer. Obedecer quem? O filho do rico, que vai continuar rico. Enquanto nós aqui na base não pensarmos, não nos tornarmos seres críticos, a coisa não vai mudar. E é isso que eles estão fazendo, tentando fazer, porque nós somos de um partido, que nós vamos falar agora, que nós investimos na educação. Eu queria que você falasse sobre a sua militância no PT, Guelda. Como é que começou? Veja bem, minha militância, eu sempre fui uma pessoa muito, desde que eu não me entendo por gente, Rafa, inconformada com a injustiça. Eu venho de uma família que eles não têm uma atuação política. E aí é muito engraçado eu dizer isso, mas eu acho importante até para pensar esse movimento da campanha, né? De qual é o público que a gente quer dialogar. Mas eu me lembro que eu acho que foi em 2010 que tinha a campanha eleitoral do Lula. Era Lula lá, né? Lula, não era? Eu acho que foi em 2010. E às vezes foi bem numa época que eu tinha recém me separado, estava fazendo faculdade, então eu trabalhava, estudava, cuidava das meninas, as meninas eram pequenas. E a Tainá estava no quintal brincando, e quando ela escutava o horário político na TV, ela vinha correndo, mãe, é o Lula, e ela vinha. E foi nesse movimento que eu comecei a olhar para o partido político. Entende? Olha para você ver como que as pessoas são tocadas de forma muito diferente, né? E aí foi quando eu comecei esse movimento e comecei a participar e vim para o sindicato, eu estava na faculdade. Um outro movimento também, assim, que foi um start na minha vida, foi no curso de letras, 60 horas que eu tive de sociologia com uma professora muito marxista na época. Então, assim, quando eu conheci Marx, eu falei, opa... Sabe assim, quando te dá aquela... É isso, é sobre isso, né? A minha indignação, a minha inconformidade com as coisas. Eu nunca fui de naturalizar, de me incomodar muito com os abusos, né? Os abusos que a gente vê. E aí, com a falta de humanização nos espaços. Isso sempre me trouxe muita indignação. E aí foi quando eu comecei, vim para o sindicato. Então, a minha militância não começa no partido, ela começa no sindicato. Entendi. E aí, a partir do sindicato, eu me lembro que eu estava numa atividade do sindicato, acho que em 2008, 2007, por aí, e o Abicalil, estava fazendo uma fala. E ele estava com uma estrelinha do PT, assim, dourada, petitiquinha. Eu até ia colocar ela hoje, porque eu vim aqui e eu acabei me esquecendo. E aí, eu falei para o Henrique assim, fala para aquele moço que eu quero uma estrelinha igual aquela dele. Aí o Henrique falou com o Carlos e o Carlos tirou a estrelinha e me deu. E eu guardo essa estrelinha até hoje. Eu até me emociono. E eu tenho
essa estrelinha até hoje, sabe? Então, assim, são momentos que marcam a vida da gente, são referências, né? O Abicalil, para mim, é uma referência, Ele é um absurdo, sim, ele é um monstruoso, né? fantástica, Grande. né? Tudo assim que eu vou fazer na minha vida, quando se trata da política, eu falo, Carlos, tal coisa assim, assim, eu sei que tem o risco disso, daquilo, tá, mas eu acho que tem que ser desse jeito. Aí, ou ele me dá um pito, ou então ele fala, vai. E é o tipo de figura que faz falta na política Sim, mato-grossense, sim, né? sim, é uma referência, né? O Carlos é uma cabeça, assim, um cérebro pensante, que é uma coisa espetacular, né? E, assim, ele é uma referência para mim, tanto no movimento sindical, porque ele foi presidente da CNTE, ele foi presidente do Sintep, é, e aí traz, né? Então, assim, ele transitou nesses espaços. E ali, Uhum. ter a oportunidade de dialogar com ele e ter ele como referência e ainda consultá-lo quando a gente precisa, né? É um privilégio, né? Eu costumo dizer que é um privilégio. Então, foi daí que eu vim pro... Mas a sua Eu lembro, filiação aconteceu em 2017. eu me filiei em Pontes Lacerda, eu acho que 2012, se eu não me engano. E essa filiação nunca vingou. E aí, em 2017, eu estava no É bom a gente sindicato. esclarecer para as pessoas que existe uma coisa no PT chamada filiação interna. É, Você se filia no diretório municipal e às vezes eles não lançam no TSE, é, né? E não tem essa filiação nacional. Você vai procurar e falar, não sou filiada. é. Você foi filiada, Fui filiada. mas Eu o preenchi a presidente ficha, não isso. lançou a Não sua encaminhou. filiação. E aí, Exato. depois, novamente, eu tentei. Eu acho que foi até o Edivaldo falou pra mim um dia, vamos, eu falei, vamos, eu quero me filiar e tal. Aí falei pra ele o que tinha acontecido, ele falou, vou buscar, né, pra ver se tem alguma coisa, mas não tinha, enfim. Mas eu sei que a minha filiação tem essa data de 2017, né? Tem 9 anos, né, de filiação. Mas sempre acompanhei o partido, respeitei aquilo que são os encaminhamentos, defendi o presidente Lula, inclusive porque... E aí nas minhas falas enquanto educadora, porque pela CNTE eu tenho rodado o Brasil fazendo palestras sobre educação, uma das reflexões que no comecinho da minha fala eu faço gente, se você está no espaço da escola, é educador, formador de opinião, e você acha que o espaço da escola não é espaço de falar de políticas, sinto muito, mas você está no lugar errado. Você está no lugar errado, né? E aí a gente precisa dialogar com as crianças qual é o projeto de sociedade. Não é, hoje o presidente Lula é o projeto que representa a classe trabalhadora, principalmente olhando para quem realmente precisa, e aí quando a gente fala de realmente quem precisa, nós estamos falando de gente que passa fome, né? Ainda que esses números tenham Reduzido reduzido muito. drasticamente, né? Né? Inclusive, a gente, acho que teve uma premiação agora por fim, alguma coisa, porque nós saímos, mais uma vez, a gente conseguiu escalar, né, e reduzir esse número do mapa da fome. É o Mas, menor índice em toda a história em do toda a Brasil. história, exatamente. Mas ainda assim, a gente está falando de gente que passa fome. E aí vem as políticas públicas para dar conta de atender essas demandas, que é o Bolsa Família, que é o Pé de Meia. E aí ainda a gente escuta a gente falando absurdos como essas pessoas não querem mais trabalhar porque agora tem o Bolsa Família. Minha amiga, você já viu alguém ricar com R$ 600? Exatamente. Né? Eu vi Não, uma matéria falando de mais de 2,5 milhões de pessoas que tinham deixado o Bolsa Família porque elas tinham conseguido emprego. Então, na medida que ascendem as socialmente, pessoas né? começam a ascender socialmente, emprego, renda, elas abandonam, porque também é um constrangimento para muita gente depender da política pública. Não é uma coisa tão confortável assim. E voltando para a educação, a gente tem o pé de meia. Olha quanta evasão escolar esse programa do governo federal impediu que ocorresse, porque garante uma renda Exatamente. mínima ali, né? A gente tem um abandono. Quando você pensa na educação pública, Rafa, o plano passado, que venceu agora em 2024, ele conseguiu democratizar o acesso. A gente conseguiu ampliar o número de estudantes que chegam na escola. Aí, quando a gente pensa em acesso, tem a tríade. Permanência? Não é só garantir a matrícula, garantir a cadeira do estudante lá para ele sentar o espaço. É a matrícula, é a permanência e a qualidade da formação. Quando eu penso nessa permanência, a gente conseguiu avançar no ensino fundamental, na permanência. Mas quando chega no ensino médio, a gente tem um índice de abandono gigante. Tinha, porque agora com o pé de meia a gente conseguiu reduzir. Então, no estado de Mato Grosso, a gente tem, eu acho que mais de 2,5 milhões de estudantes que a gente conseguiu segurar no espaço. Então, assim, a gente conseguiu, com o pé de meia, acho que são mais de 9 milhões de jovens que estão sendo atendidos. Mas é bom lembrar que esse atendimento atende apenas 50% da juventude. Ainda tem mais 50%.
Para fazer esse atendimento, o governo federal investiu 17 bilhões de reais para garantir 50% desse atendimento, mas a gente ainda precisa atender os outros 50%, né? Mesmo assim, a gente ainda precisa avançar nesses valores para realmente, porque assim, são pessoas que às vezes o estudante tem que escolher, ou eu estudo, ou eu trabalho. Para não passar fome. Para não passar fome, né? Então, é uma escolha que não é uma coisa simples de fazer, né? Difícil. E aí, tudo isso tem impacto no desenvolvimento do país, na soberania desse povo, né? A gente precisa pensar que é por meio da educação que as pessoas ascendem socialmente quando elas não nascem em berço de ouro, né? Porque a maioria da população brasileira não nasceu, né? Nós temos a minoria, né? A minoria que nasceu em berço de ouro e tem uma vida muito confortável desde que nasceu. Mas assim, nós estamos falando de pessoas que realmente precisam da escola, da educação, ter uma profissão, ter uma formação para conseguir ter um emprego, né, ter renda. E nós temos um governo que investe nisso, né? Neste momento, o governo federal está construindo 4 campos do IFMT no estado. Federal. São creches que estão sendo construídas, tem uma série de ações voltadas à educação. Tem o campus de Rondonópolis, por exemplo, de medicina, que 50 novas vagas para o curso de medicina. Tem o campus de Lucas do Rio Verde, que está aí sendo fortalecido também, né? Quer dizer, nós tivemos um governo federal passado que não trouxe uma agulha para a educação. Exatamente. Que fez... Retirou, exatamente. Retirou muito dinheiro da educação, né? Pelo contrário, o governo Lula investe. Então, se a gente não tiver um investimento na educação básica, investir também na pesquisa, na ciência, né? Na educação superior, a gente também não consegue avançar. Porque o Brasil, a gente não pode esquecer que o Brasil é o celeiro do mundo. Aqui se produz de tudo. Aqui não tem grandes maremotos, terremotos, catástrofes ambientais, assim, né? Como a gente tem em outros países. E aqui tudo que planta, nasce. Tudo que se planta, produz. Então, esse aqui é o grande celeiro. Nós temos água potável, nós temos uma riqueza gigante, nós temos terras raras. Todo mundo está de olho no Brasil. E o governo Lula não é um governo entreguista, pelo contrário. A gente precisa investir para a gente conseguir produzir para exportar. Né? A gente precisa avançar, porque a gente está quase chegando no final, mas existem algumas coisas que a gente precisa falar antes de falar da sua pré-candidatura, que é o foco desse podcast. Eu queria que você falasse sobre a vida da Guelda. Você é casada com o Henrique Lopes. Henrique é sindicalista. Henrique tem uma carreira política consolidada. Isso, em algum momento, te apagou, te invisibilizou? Como é que é dividir, né? Porque agora você está sendo alçada a segunda vaga do Senado. Mas como é que foi dividir isso com uma pessoa forte como é o Henrique? Veja bem, Rafa, as mulheres sempre estão relegadas a segundo plano. Naturalmente, nós fomos educadas para servir, né? E aí a gente vira mãe. Nós também fomos educadas para sermos mãe, né? Tanto que muitas mulheres recebem muitas críticas, você fala, não quero ser mãe. Fala, mas como assim? Você não quer ter filho? Né? Porque acha que é uma obrigação natural. Casar e ter filho. Casar e ter filho, né? Não é uma escolha. Não é uma escolha que você pode fazer. Então, nesse movimento, eu sempre fiquei muito, assim, meio que dando suporte, meio que vamos por aqui, vai por ali. E aí tinha as crianças pequenas. E aí, quando... eu sempre cito o exemplo, né? Uma vez eu falei para ele, quando foi para eu ir para a CNTE, que é um exemplo assim que eu gosto de contar, ficamos ali naquela, vem, você vai, não vai, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, eu aceito ir, mas com uma condição. Quando eu sair, você vai fechar a sua agenda e vai ficar com as meninas. E vice-versa. Em alguns momentos, essas agendas vão se chocar. Tudo bem, vai acontecer, mas isso não pode ser regra. Isso tem que ser exceção, porque essas meninas têm pai e têm mãe. E não dá pra gente terceirizar essa função sempre. Eu sou muito preocupada e cautelosa com esse cuidado, porque eu acho que se a gente escolheu ser mãe e pai, eu acho que os filhos vieram e você tem que dar direção, né? Eu acho que você tem duas pequenas? Tenho 2 pequenas. Eu tenho 4 meninas, mas eu tenho uma de 28 do primeiro casamento, a Cássia e a Tainá, 28 e 25, e aí tem a Cássia e a Isadora, que é com o Henrique, que é 10 e 12 anos. Não dá para deixar sozinha. Ainda estão nessa fase de pré-adolescência, né? E exige muito. E aí a Isa tem altas habilidades para as artes, que é uma energia em pessoa, e a Valentina é TEA, né? Suporte 1. Então, assim, você tem que ficar equilibrando os pratos, né? Ela toda recolhida e a outra agitada. Então, isso demanda muito da gente também. E aí eu sempre fiz esse acordo. E os homens, por exemplo, ele recebia um convite, ele já responde, só olha na agenda para ver se não está chocando e tô pronto.
Eu não. Eu ficava ali pensando, como é que eu vou fazer, quem vai ficar com as meninas e tal. Então, você precisa ajustar muito isso, porque na cabeça deles, é claro que depois a gente sentou, conversou, alinhou isso, e assim, o Henrique tem essa qualidade, vamos dizer, né? De sentar, de ouvir, de partilhar disso, de eu levo as crianças, você pega. Então, a gente sempre sempre teve esse acordo, sabe? De dividir algumas coisas. Mas eu precisei de sentar na mesa e dizer, olha, precisa funcionar assim. Porque automaticamente... Veja bem, o Henrique é de uma geração antes da minha ainda, né? O Henrique tem 56, 55 anos. Eu tenho 49. Então, assim, ele já vem de uma outra formação, então que tudo isso era relegado para a mulher. Então, eu tive que sentar e falar, olha, a gente precisa dividir as tarefas aqui, né? E aí, chegou um dado momento, né, que você vai crescendo, você vai caminhando, e a própria construção da história vai te empurrando para determinados espaços, né? Então, tem coisa que não dá para você dizer, não, eu não vou, eu não quero, né? Algumas coisas vão acontecendo na sua vida. E eu entendi que eu estava pronta, né? Nós entendemos que eu estava pronta para assumir esse espaço e seguir, né? Eu já tinha um projeto, inclusive já tinha dialogado com ele para 2028, não fazia parte dos meus planos vir para a política agora, né, em 2026, não fazia mesmo, eu sempre fui muito atuante politicamente, né, no movimento, articulava e tal, coordenei todas as campanhas dele. Mas, então, o projeto que eu tinha era para 28, não era para agora. Mas E já que que a fez oportunidade... você Foi a oportunidade mudar? que apareceu e foi tudo muito rápido, sabe? Foi tudo muito rápido. O Pedro Táxi me chamou numa terça-feira, naquela semana do feriado do dia 4. Não teve um feriado 4 de junho? Me perguntou se ele falou que Corpus Christi, né? Isso, exatamente. Ele me perguntou se... Ele falou para mim, olha, eu gostaria muito que a senhora fosse minha segunda suplente. E dali desencadeou. Isso foi na terça. Quando foi no sábado, o diretório aprovou meu nome. Na segunda, ele já me chamou para conversar, sentar, pensar as estratégias. E aí eu chego lá na segunda de manhã e saio 9, 10 da noite, de lá para cá, conversando, dialogando, construindo as alternativas aí, as alianças para a gente, de fato, conseguir efetivar nossa candidatura, né, no momento adequado, após a convenção, e garantir uma vaga no Senado. Você tem um desafio grande pela frente. Mulheres de esquerda, progressistas, elas têm, por natureza, votar em mulheres. Uhum. E a gente já viu algumas pesquisas que apontam que o segundo voto da esquerda, das mulheres progressistas, pode ser na Janaína Riva. Uhum. Ao mesmo ponto que é a única candidata, né, titular aí ao Senado. Ao mesmo ponto que a Janaína Riva já declarou publicamente que o melhor para as mulheres é o Flávio Bolsonaro. Como contrapor isso? Como provar para as mulheres que, para eleger uma mulher, de fato, uma mulher que represente os ideais progressistas, ela tem que votar no Pedro Táxi e na Guelda Andrade? Veja bem, o Pedro já disse isso várias vezes, que eu sou senadora. Eu não sou suplente. Ele fala isso para mim. Você é senadora. E tem porte, viu? Obrigada. Eu recebo. Esse cabelo empoderado, essa... Então, assim, em todos os momentos ele fala, né? O dia que ele sentou comigo para conversar, ele falou, professora, eu não quero você para a STEP. Você estará no Senado junto comigo, né? Então, assim, ele falou, você é senadora. Ele repete isso constantemente, faz questão, senta, a gente divide tudo lá, nesse período que eu tô com ele no diretório. E acho que as mulheres que de fato são de esquerda, que pensam o futuro do país, que pensa o futuro de Mato Grosso, elas deveriam fazer a escolha do primeiro voto, né, para Pedro Táxi, porque eu estarei do lado dele. Ele é um homem que a gente até brinca, né, que ele é o justiceiro. Nós tivemos muitas diferenças quando ele esteve no governo, porque nós éramos sindicato, e sindicato tem um papel, assim como nós fizemos greve contra a professora Rosaneide, contra o companheiro Ságuas, que é do mesmo partido que nós fizemos greve contra Pedro Táxi e faremos enquanto os outros governos aparecer e não tiver acordo no processo de negociação, porque nós estamos ali para defender a educação pública. Defender a educação pública, defender a categoria, a qualidade, condições de trabalho, salário, enfim. Todas as condições, né, que envolvem a garantia dessa qualidade da educação pública. Então, e hoje nós estamos do mesmo lado, justamente porque Pedro é um democrata. Em todos os momentos ele sentou conosco à mesa, ele dialogou, ele conversou, ele respeitou, né? Nós fizemos enfrentamentos, ele pagou a RGA,
por incrível que pareça, né? Com toda a confusão, assim, greve. Nós tivemos uma greve de 62 dias, né? Inclusive, eu estava grávida, quase parindo, e a greve não acabava, e Henrique lá conduzindo a greve. Mas ele pagou a RGA, ele pagou a 510 durante todo o governo, os 4 anos de governo do Pedro. O Pedro, numa das nossas reuniões, das nossas audiências, ele falou de aumentar o desconto dos aposentados. O Henrique falou, não faça isso por conta das condições que esses aposentados têm vivido, lá, 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 lá. Então, assim, Pedro não taxou os aposentados naquela época por conta de um pedido do Henrique na condição de presidente. Nós tivemos, no período que nós fizemos greve, Pedro não descontou salário, não rompeu o contrato, tá? Pedro manteve, respeitou a gestão democrática, a eleição para diretor. Pedro que ainda existe nesse governo, inclusive, Exato. essa questão da eleição para diretor Exato. de escola, né? Aí ele manteve o Fórum Estadual de Educação funcionando de forma muito respeitosa, manteve os Cefapros funcionando respeitosamente. Mauro Mendes destruiu tudo isso. Mauro Mendes destruiu toda a carreira da educação, tá? Por isso eu digo, a escolha do Pedro já esteve no Senado e nunca votou contra os trabalhadores. Entende? Então a gente também tem que olhar para trás e ver a trajetória. Pedro é aquele... Os acertos. Os acertos. Pedro é aquele que... O que mais se aproxima da realidade do trabalhador, do serviço público, porque ele já esteve na condição de procurador-geral da República. Então, ele já esteve prestando esse serviço, ele já esteve na condição de servidor público. Então, é diferente. E aí, assim, quando você fala da Janaína Riva, a gente precisa entender qual é a origem da Janaína Riva. Quando que a Janaína Riva começou a trabalhar? Já trabalhou? Exatamente. Já trabalhou? Qual tem militância, tem militância, tem história de esquerda, tem história, tipo assim, é uma mulher guerreira, que nada contra quem tem dinheiro, mas a gente precisa perguntar, de onde vem esse dinheiro? Qual é a fonte do dinheiro que manteve ela até os dias atuais? Entendeu? Então, assim, votar no Pedro... Pedro tá comigo, ele fala, eu escolhi a senhora, não é porque a senhora é bonita, ele fala pra mim, não é porque a senhora é bonita, é porque a senhora bonita, a gente tem que reconhecer. Porque é uma obrigada. Mas ele fala, porque a senhora tem uma trajetória de vida, a senhora tem história, porque quando eu cheguei lá pra conversar com ele... História sindical, história de militância, sim, né? E assim, todo mundo olha pra mim, Rafa, acha que porque eu sou de pele branca, e porque às vezes eu tenho bom gosto, que eu nasci em berço de ouro. Eu não nasci em berço de ouro. Com 9 anos, eu lavava roupa. Eu lavava roupa minha, da minha mãe e da minha irmã. Eu morava em Roraima, eu tinha 7 anos, a minha mãe saía às 5 da manhã para trabalhar e eu ficava com a minha irmã em casa, que era menor. Eu só pude ir para a escola em junho, fazer a primeira série, a partir de junho, porque a minha irmã completava 4 anos em junho e aí ela podia também ir para a escola. E aí a minha primeira série foi só 3º e 4º bimestre, porque a gente não tinha com quem ficar. Eu tinha 7 anos, eu morava em Boa Vista, então eu esquentava a comida da minha mãe no fogão, fazia a marmita dela, comia, dava comida para minha irmã, pegava 2 ônibus, ia para o centro da cidade. Aí eu ia no trabalho da minha mãe trabalhava no salão de beleza. De frente ao salão era a escola da minha irmã, ela entregava a minha irmã ali, eu andava mais 8 quarteirões para chegar na minha escola. Depois nós viemos embora para Mato Grosso, minha mãe montou um salão de beleza para sustentar a gente. A gente morou numa casa que tinha nos fundos da casa da minha avó, e aí eu, com 9 anos, eu lavava roupa, eu cuidava da casa, eu fazia o almoço. Com 12 anos, a minha mãe voltou a estudar, porque daí ela podia pegar aula, mas para ela terminar o curso de magistério, ela tinha que fazer o Logos. E aí, para ela fazer esse Logos, ela tinha que estar em sala de aula. E só tinha aula na zona rural. Então, ela ia dar aula num lugar chamado Barreirão, lá em Jauru. Minha família mora lá. E aí, lá em Jauru, no período de chuva, a Kombi que ia buscar atolava, não voltava. Então, às vezes, minha mãe ficava 15 dias sem voltar em casa. E ficava eu e minha irmã sozinha em casa. Eu tinha 12 anos. E eu lavava, passava, cozinhava e estudava. E eu aprendi, até uma cliente que a minha mãe tinha, que era a Leila Tiola. Minha mãe fazia a unha dela. Um dia eu estava, assim, eu lembro que eu estava na 3ª série, eu estava muito desmotivada, porque eu não brincava, né? Eu era uma criança que não era criança, né? Eu era uma mini adulta, né? Cedo. Tive que amadurecer muito adulta com todas essas responsabilidades. E aí eu falei que não queria mais estudar. E aí ela falou para mim que eu precisava estudar.
porque se eu estudasse, eu ia conseguir ter um carro igual dela, eu ia ter dinheiro, eu ia poder ter uma casa boa, Então, assim, essa mulher já é falecida, mas, assim, foi a pessoa que me ensinou, sabe? Aquela fala dela ali, que foi de, acho que 10 minutos, que me impulsionou para chegar aonde eu tô hoje, sabe? De buscar, de estudar, quantas vezes eu amanheci o dia estudando, trabalhando, cuidando das minhas filhas, sabe? Para chegar aqui. Então, às vezes as pessoas olham. Então, eu tenho que contar. Eu tenho uma trajetória. Então, assim, e quando eu falo, conto, assim, não é para me vitimizar, jamais, não é isso. Mas é para muitas mulheres que às vezes está vivendo o que eu já vivi. É para inspirar. Exatamente. Muitas mulheres que às vezes estão vivendo exatamente o que eu vivi, que às vezes dá vontade de desistir. E eu falava, eu não vou desistir, porque isso aqui é temporário na minha vida. Então eu tenho que contar, eu tenho uma trajetória de vida. E eu posso dizer com toda certeza, eu não vou deixar o Pedro em paz. O Pedro, com toda certeza, se nós conseguirmos garantirmos, eu tenho fé e toda certeza do mundo que nós vamos conseguir garantir essa vaga no Senado, eu estarei do lado do Pedro, lutando em defesa das mulheres. E ele estará comigo, porque o Pedro, uma das bandeiras mais fortes dele é acabar com a violência. E 25% das mulheres que morrem hoje em Mato Grosso são vítimas das facções criminosas. E o Pedro tem história em acabar, em combater com o crime organizado, né? E a gente tem que pensar também, enquanto mulheres de esquerda, enquanto progressistas, que uma pessoa que defende um candidato da extrema-direita não tem compromisso com os nossos ideais. Com toda né? certeza, São coisas distintas. Então, ela falou, o Flávio tem trabalho prestado pelas mulheres. Quais são os trabalhos? Ela não apresentou nenhum. Rafa, né? olha, eu já disse até no passado, eu lembro que uma vez eu comentei com o Henrique, eu falei, lá, acho que uns 8 anos, uma época assim que ela fazia um movimento bem bacana, eu cheguei a dizer, falei, nossa, se ela se candidatasse a governo, eu seria eleitora dela. Mas assim, o que ela fez de defender o Flávio Bolsonaro, dizendo que ele abraçou a pauta das mulheres, ela deu um tiro no pé. Ela deu um tiro no pé, porque assim, qualquer mulher que tem um mínimo de bom senso, que parar para pensar as atrocidades porque assim, falar de Flávio Bolsonaro é falar do Bolsonaro mirim, né? Da família. Da família inteira, né? E é uma reprodução de todas as atrocidades que o pai fez, né? Uhum. Então, ele carrega a marca, né? E a gente vê o próprio movimento que o cara faz, né? Não existe nenhuma política pública voltada para a mulher. Não existe nenhuma defesa. Não existe nenhum... Desmonte, né? Totalmente. A Casa Brasileira, por exemplo, nós temos a direita, na verdade, a gente tem que fazer uma análise que é muito cruel. O avanço da violência contra a mulher, o número de feminicídios cresceu muito com a ascensão da extrema-direita no Brasil. Muito, porque o que acontece? Quando o Bolsonaro assume a presidência da República e quando ele faz as declarações absurdas, por exemplo, quando ele fala com a Maria do Rosário, ele está credenciando os outros homens para fazer o que eles quiserem. Ele abriu esse espaço, né? Ele autorizou, e é o retrato da impunidade, né, Rafa? É o retrato da impunidade. E ele é desrespeitoso até com a própria filha. Quando ele fala que fraquejou quando teve uma mulher, é absurdo, né? É absurdo, é ridículo, né? Assim, qualquer homem que tem um mínimo de princípio, de respeito, de educação, de humanismo, ele jamais faria uma fala dessa. E as propostas, Gaelda? Você ao lado do Pedro Taques, no Senado, quais propostas você vai defender para Mato Grosso, para as mulheres, principalmente? Veja bem, eu acho que a gente precisa criar política pública e ampliar o financiamento, né? Sem financiamento, a gente não consegue construir nada, né, Rafa? Por exemplo, agora nós tivemos recentemente, eu vi uma matéria que o governo Mauro Mendes rejeitou por 2 vezes a Casa da Mulher Brasileira. Não é isso? Uhum. Foi o prefeito Cuiabá, né? Não, mas eu acho que teve uma que foi rejeitada pelo governo do estado, né? Nós estamos falando com o recurso voltou. Exatamente. Acho que 5 milhões. Né? Isso, é muito dinheiro. E aí, assim, a ignorância é tão grande porque a casa não era para ele. Nós estamos falando de atendimento da população, de mulheres que precisam desse atendimento, desse acolhimento, né? Então, assim, o cara não consegue nem ser político, né? Ele não consegue nem ser político, porque é atender... Ele está naquela condição porque ele é um representante do povo. Foi o povo que escolheu ele para estar ali. Então, ele tem que dar essa devolutiva para o povo, né? Então, é um absurdo tudo isso. Mas, assim, pensar que a gente precisa... Primeiro, criar as estratégias, criar um movimento para romper com o feminicídio. E aí, eu acho que
perpassa o espaço da escola. Eu lembro que há 10 anos atrás eu estava num encontro de mulheres na Costa Rica e eu falei, gente, esse tema precisa fazer parte do currículo escolar. Se trata da formação humana desse cidadão e dessa cidadã. Né? Nós vamos trabalhar isso no espaço da escola, né? De respeito humano, respeito com a mulher, respeito com o homem. Né? Eu acho que é respeito, primeira coisa, Rafa, com o ser humano. Né? E aí não dá para pensar que porque nós estamos falando de mulher que está totalmente descredenciado. Então, assim, primeiro que ninguém nasce preconceituoso. A gente tem que olhar para a família, mas a escola tem um papel fundamental. Às vezes ela desconstrói o que você aprende dentro de casa. Exatamente. Né? Então, assim, a escola, e muitas vezes as crianças passam mais tempo na escola do que dentro da própria casa, no ambiente familiar, né? E aí eu acho que a escola tem um papel fundamental e isso precisa fazer parte do currículo escolar, sabe? Eu acho que perpassa por aí, é a construção da identidade desse ser humano, né? Enquanto homem, enquanto mulher. Essa coisa do respeito, né? De olhar para a sociedade, pensar uma sociedade mais humana, mais justa, mais respeitosa. E assim, sem financiamento, e eu acho que aqui no estado de Mato Grosso, como é um estado riquíssimo, acho que nós temos muitas possibilidades. Temos que eleger você, temos que colocar você no Senado para que isso se concretize. A gente está encaminhando para o final do nosso podcast. Antes disso, eu queria que você deixasse uma mensagem para as nossas mulheres petistas, para as nossas mulheres de esquerda, enquanto pré-candidata aí à segunda vaga do Senado. Quero dizer para todas as mulheres que nós estamos juntas, vocês não estão sozinhas. Se você pudesse definir sua caminhada, toda a sua trajetória, desde a sua infância até agora que você está como pré-candidata, em uma frase, qual seria essa frase, Guelda? Olha, eu vou definir com uma palavra: força e potência. Tem que ter muita força, né? Para uma mulher ocupar qualquer espaço hoje é necessário muita força. É força e potência. E você tem tudo isso, tem todos esses requisitos para chegar lá e conta com o nosso apoio, conta com o apoio das mulheres petistas, nós que estamos aqui no podcast Elas por Elas, que é da Secretaria Estadual de Mulheres do PT. Você, enquanto representante, que você também é de um setorial, né? Sim, que você educacional. É do setorial de educação, tem todo o nosso apoio. Estamos juntas nessa luta aí, prontas para assumir e para mostrar, principalmente para a sociedade, que quem quer votar em mulher progressista, quem quer votar em mulher que representa a mulher e não aos interesses, né, de mercado, de empresário, vota em Guelda, vota em Pedro Taques. Obrigada, Rafa. E assim, dizer que eu luto, a minha militância é para honrar cada mulher que já se foi e para garantir uma sociedade mais justa e humana para todas aquelas que ainda virão. E você tem legitimidade para falar isso porque você é mãe, é filha de uma mãe. Não, você é filha de uma mãe solteira, mãe solo, que criou 2 meninas e mãe de 4 meninas. 4 meninas. Você não fraquejou em nenhum momento, você foi forte. Momento, por isso que eu falo, é força e potência. Muito obrigada, Guelda. Eu que agradeço o espaço e nós estamos juntas. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo tanto quanto eu e toda a nossa equipe que está aqui nos bastidores, que participou desse programa. E se gostarem, curtem. É importante que vocês curtem, que vocês compartilhem esse material e façam ele chegar ao maior número de pessoas, de mulheres possível. Porque a nossa intenção aqui é dar vez, dar voz e transformar. Fazer com que as mulheres mato-grossenses, as mulheres petistas, ocupem espaços de poder. Te vejo numa próxima edição com mais um podcast Elas por Elas. Pode fazer o final? Te vejo numa próxima edição com mais um podcast Elas por Elas. Até lá.